Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Célio, estamos aqui com mais um vídeo hoje no GTA V, né? Primeiro vídeo GTA V. E tô na nova geração, no Xbox One. E hoje eu vou mostrar, né, a câmera em primeira pessoa para vocês dentro de alguns carros. Esse vídeo aqui vai ser dividido em duas partes. Vendo carros velhos em primeira pessoa e amanhã, né, vai ter outro vídeo de GTA V. Então, tá vendo os caras aí em primeira pessoa, meu Deus do céu. Primeiramente eu vou chamar um táxi aí. Putz, os caras estão vindo, né? Meu Deus do céu, para onde que eu vou? Deixa eu pegar esse carro aqui. Lembrando, gente, que eu não vou poder colocar música nesse vídeo, né? Senão vai dar merda no YouTube aí, né? Então calma aí. Deixa eu vir aqui, né? Tomar um pouquinho de cuidado, né? Ainda mais que não é esse carro que eu quero mostrar, mas você já vendo esse carro aqui, tem uns detalhes bem legais. Você vê no painel, o painel mexe, tudo bonitinho, né? É uma coisa que eu entendo mesmo, é porque ele não gira o volante inteiro, ele só gira assim, né? Mas isso não, pra mim não tem nenhum problema, mas assim, é muito bonito esse carro aqui em primeira pessoa, né? Parece que é um carro de viagem em primeira pessoa assim, né? Então, aí tem até detalhes, tipo, se você ligar o rádio, tipo, ó, vou colocar bem rápido na Los Santos Rock, ó, aparece ali o Los Santos Rock, nossa, muito legal, né? Mas não é o caso, é esse aqui. Vamos ver carros velhos, né? Então eu vou vir aqui e a bateria já tá descarregando, mas não tem problema. Calma aí, deixa eu ativar aqui a bateria, né? Pronto, agora vamos chamar o táxi. Tá chamando o táxi. Mas antes eu deixo. Já marquei já, né? Hey, where you calling me from? Would you send out a cab post-haste? Of course. Travis should be with you soon. That'll work. Yo, okay. Pronto, só esperar agora o táxi. Olha só como é legal, né, gente? Ele segura a arma, tudo mais, né? Olha, o sniper. Muito legal. Gostei muito em primeira pessoa no GTA V. Meu Deus do céu, esse táxi não chega. Gente, talvez meu celular pode descarregar aí no vídeo, mas se o vídeo ficar legal aí eu posto. Esse táxi. Já chegou. Vamos lá. Lembrando, gente, que eu já completei a missão do Epsilonismo, né? Lá da Epsilon, né? Com o Michael. Ó, vamos pra lá. Vamos pra Sandy Shores, né? Gente, lembrando, se eu tenho um mapa do GTA V aqui colado na minha parede, né? Por causa que o que? Eu comprei em CD, né? Comprou separado meu Xbox One, comprou meu Xbox One com o Battlefield 1, né? Que veio na memória. Então, estamos aqui. Agora vamos ver alguns carros velhos, né? Alguns carros, né? Que qualquer pessoa usa, né? Vamos assim dizer. Primeiramente, vamos tentar achar algum Fusca aí. Fusca, olha. Ó, aquele carro ali, vamos mostrar. Vamos correr. E pra onde esse táxi vai? Vai pra onde? Vai ficar rodando aí? Ó, vamos abrir aqui. Deixa eu abrir o vídeo aí, Trevor. Vamos, tá ligando. Então, a primeira pessoa é legalzinho, né? Ó, os detalhes, o carro é um pouquinho mais sujo, né? Vamos dizer, o marrom, né? O marrom mais velho, mais enferrujado, né? Não é tão assim, entendeu? Gostei bastante. É até legal você estar andando aí pra você olhar a paisagem, né? Tal. Então vamos pro próximo aqui. Ó, eu quero muito ver esse carro de primeira pessoa. É muito divertido, ó. Vamos ver. Ó, tirar a mocinha daí, ó. Sai daí. Ó, esse carro é novo, mas não tem problema. Mas tá no deserto, olha só. O carro é maior. É um pouquinho complicado de se ver a estrada, né? Um pouquinho complicado. Mas não deixa de ser um carro bem legal que você tá andando, né? Ó, vou pegar aquele... Esqueci o nome daquele carro ali, né? Aquele caminhão, né? Vamos dizer.
Nossa, tô falando muito dizer, né? Mas tudo bem, ó. Carro bem legal. O painel é amarelo, né? Tem aquela garrafa de suco. Bem legal. Agora eu tô querendo... Eu tô querendo muito ver... Deixa eu ver. Eu tô querendo ver esse carro aqui, ó. Vamos ver esse carro. Como são os detalhes dele, né? Ó. Então. Aí para tirar. Busca. Ó. Já vê, a aparência já é diferente, né? Já é um pouquinho diferente. Encardido, né? O carro. E tem aquele negócio de celular aí que não combinou nada, né? Que é o negócio de celular, você colocar o rádio quebrado, um pouquinho quebrado, ar-condicionado não pega. Então é isso, né? Então vamos sair desse carro aqui e vamos pegar esse trator. Me lembrei, o nome do carro que é trator. Vamos ver o trator em primeira pessoa. Ó, trator em primeira pessoa. Ó, muito legal e o cara tá atirando em mim. Nossa, olha que detalhe, assim, olha, assim, não tem tanta coisa, mas o volante é mesmo de um caminhão, né? E também, gente, vai ter vídeos aí, né? Eu falei que vai ser 2 partes, mas vai ser 3 partes. A primeira parte vai mostrar esses carros aqui, né, do deserto. E aí, né, e vai mostrar algumas outras partes de caminhões. Pô, você vê, é bem diferente, né? Só tem painel, volante e o volante a buzina. Então, né, muita gente que já da nova geração vai achar esse vídeo aqui, né, entendeu? Uma coisa besta, mas eu tô querendo muito postar vídeo de GTA V, né, porque GTA V é muito bom, né? Parece até sendo mais famoso que o Minecraft, né, Assim, eu admito, eu gosto de Minecraft, é um jogo até divertido, mas o tema do vídeo não é esse. Você vê, o carro não tem o ar-condicionado aqui. Eu tenho um ar-condicionado aqui embaixo, né, dos negócios que você trocar a música, né, e, né, e a porta caiu, não sei como, mas tudo bem. Tem aquele copinho de café, o painel faz a mesma coisa, tem esses negocinhos aqui atrás do volante. E vamos pegar agora o triciclo, né? Vamos ver como é o triciclo em primeira pessoa, né? Sai daqui. Ó, o triciclo em primeira pessoa provavelmente não dá pra ver direito, né? Não dá pra ver, mas praticamente é simples, né? É apenas um guidão, um negócio pra frear e a buzina, né? É isso, né? Tá bem legal, né? Eu gosto bastante, dá mais... É assim, gente, se vocês quiserem que eu faça um vídeo ali de eu pegando o quadriciclo e a moto, eita poxa, cair. Então, se vocês quiserem que eu pego, se vocês quiserem que eu faça um vídeo descendo de triciclo em modo tillage, ou com a moto Surges, escreve nos comentários aí, beleza? Então, vamos pegar esse carro aqui pra ver como é em primeira pessoa. Ó, eu sou muito hardcore, eu vou dar um tiro. Calma aí, deixa eu recarregar a arma que é muito legal. Ô caralho, é pra pegar. Pronto, vamos abrir. Diferente já, né? Já é bem diferente. É tudo enferrujado, né? O negócio pra tocar música não tem. Nem sei como a música dá pra tocar música nesse carro aqui, né? Nem sei como dá pra tocar música nesse carro porque tá tudo quebrado. O painel não dá pra ver direito, mas pega, né? Dá pra ver como pega. Mas de resto, é normal. É um carro de uma região pobre da cidade aqui, né? Melhor, de Los Santos, né? Que a gente tá no deserto de Grande Cenoura, né? Ó, então, gente, eu sei que o vídeo tá sendo um pouquinho besta, né? Ó, eu não
vou matar aquele lobinho porque eu gosto de cachorro, lobo e tal. Então, sei que o vídeo tá sendo um pouco besta e tal, né? Então, e, gente, na nova geração, lançaram novas armas que vêm de DLC. Tipo, essa arma aqui, ó. Essa arma aqui vem de DLC, ó. Essa arma aqui veio de DLC, essa arma aqui, né? Veio de DLC. Essa aqui também, que é a pistola metralhadora, né? Ó, pistola metralhadora. Essa aqui também, né? Que é aquelas armas da máfia, né? Ó, que é a máfia russa. Sei lá como pode dizer. Nossa, não acertei nenhuma. Ó, a mira só mostrando a arma. E essa arma aqui, ó, que não faz tanto barulho. Ela é mais uma metralhadora pra você se proteger, né? Que é uma ADP de combate, né? Ó. É bem legal, ó. Ó, bem legal. E, gente, provavelmente vocês estão vendo esse vídeo ao contrário. Não sei por que diabos acontece isso, mas tudo bem. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhe com os amigos e amigas. E falou-se, minha gente. Falou.